Boa noite. Boa noite. A procuradora-geral Raquel Dodge orienta procuradores a pedir a impugnação de candidatura de quem não tiver ficha limpa. O Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas por desvio de dinheiro de obras do Rodoanel Paulista. A sexta-feira é premiada com o eclipse lunar mais longo do século XXI. A falta de chuvas mantém vermelha a bandeira tarifária das contas de luz. Resultados financeiros decepcionantes e vazamentos de dados de usuários derrubam o valor das ações do Facebook e do Twitter. O presidente americano Donald Trump comemora resultados excelentes na economia. Mas o ex-advogado Michael Cohen aumenta a fervura política provocada pela relação com os russos. E na série especial de reportagens sobre veículos elétricos, os desafios que essa tecnologia precisa vencer para conquistar o mercado mundial. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Polícia do Rio ouviu hoje mais um depoimento no caso da bancária que morreu depois de um procedimento estético realizado pelo Dr. Bumbum. E enquanto as investigações deste caso avançam, o Brasil assiste atônito a uma sucessão de eventos parecidos. Alguns com mortes, outros com mutilações. E em todos eles, demonstrações chocantes de frieza, de irresponsabilidade, como a de uma médica que zomba da paciente que teve complicações graves depois de uma lipoescultura. A cada novo depoimento, declarações chocantes. Eu comi uma sopa no dia anterior que continha tomate e agrião. Estava saindo muita secreção. E essa secreção, onde estava saindo, saiu o agrião e o tomate. Essa mensagem de áudio foi enviada por uma paciente para a doutora Geisa Leal Correia. A mulher fez uma lipoescultura com a médica. A paciente pediu ajuda e a doutora respondeu assim. Amore, eu acho que você devia comer para ver se é verdade. Para ver se é tomate ou se é cenoura. Que isso aí para mim é gordura. Tá? Me desculpe, mas não fala besteira, porque quanto mais besteira você pensar, pior você vai ficar estressada. E me estressar à toa. Comida. Impossível sair comida. Se eu tivesse perfurado alguma coisa, eu já tinha morrido. A paciente insistiu e procurou a médica. Ela olhou, fez outra drenagem, me mandou para casa de novo. E eu pedi para ela me encaminhar para uma emergência, para alguma coisa. Ela não me encaminhou e nem foi comigo, né, no hospital. Eu saí de lá e fui direto para a emergência. E está até hoje internada neste hospital federal na zona oeste do Rio. Teve o intestino perfurado e precisou passar por uma cirurgia. Ontem, Geisa Leal Correia prestou depoimento por um outro caso que acabou em morte. Na chegada à delegacia, foi cercada por mulheres que se diziam pacientes e amigas dela. Geisa está sendo investigada por causa da morte da professora Adriana Ferreira, de 41 anos, 6 dias depois de fazer uma lipoescultura. A doutora Geisa já respondia a 3 processos cíveis por erro médico em procedimentos estéticos. Ela não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas ela tem a capacidade de praticar qualquer ato médico, inclusive inerentes à cirurgia plástica. Não é o que afirma a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Cirurgia plástica é para ser realizada com o cirurgião plástico. Em 2 semanas, pelo menos 4 inquéritos foram abertos no Rio de Janeiro para investigar procedimentos estéticos feitos por diferentes profissionais. A morte da bancária Lilian Calisto, depois de fazer um preenchimento com o médico Denis Furtado, serviu para que a polícia desvendasse uma série de atendimentos ilegais e perigosos. Hoje à tarde, a polícia ouviu esta mulher, que também estava no elevador do prédio onde o Dr. Bumbum atendia as pacientes. Lilian Calisto é amparada momentos antes de chegar ao hospital. Você conhecia a Lilian? Só um momento. Noeli Assis contou à polícia que é corretora de imóveis e que estava na cobertura do médico também para fazer um procedimento estético.
Ela disse que viu quando Lilian teve a queda de pressão. Pensei que logo ela estaria se recompondo, mas ela continuou com a pressão baixa. Esses depoimentos estão sendo importantes para que a gente confirme efetivamente que os procedimentos eram realizados ali. Mais cedo, em outra delegacia, investigadores ouviram 2 vítimas da massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, a Pati Bumbum. A suspeita é que os preenchimentos tenham sido feitos com silicone industrial, o que é crime contra a saúde pública. Uma das clientes contou que depois do procedimento teve uma trombose no joelho e que a substância se espalhou pelas pernas. Ela ficou mais de 1 mês no hospital e hoje depende de remédios. Fazendo tratamento com corticoide, antibiótico, fiquei com pressão alta, fiquei com ansiedade. Acabou com a minha vida. É um momento de sofrimento, que é arrependimento. Um bebê nasceu durante um acidente trágico na rodovia Regis Bittencourt, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Uma grávida que viajava de carona foi arremessada para fora do caminhão quando o motorista perdeu o controle da direção. Ela morreu na hora, mas os socorristas conseguiram chegar a tempo de salvar o bebê. A recém-nascida pesa 3 quilos e só teve ferimentos leves. Na investigação da morte da advogada Tatiane Spitzner, peritos da Polícia Civil do Paraná usaram um boneco com o mesmo peso e altura dela para tentar descobrir se ela caiu ou se foi jogada do 4º andar do prédio em que morava, em Guarapuava. A advogada foi encontrada morta na madrugada de domingo. O marido, Luiz Felipe Manweiler, está preso suspeito de tê-la assassinado, mas ele nega. A polícia prendeu 54 suspeitos de agir como milícia no interior de Mato Grosso. Eles obrigavam os comerciantes a pagar taxas para não serem roubados e cobravam mensalidades de traficantes que se instalavam nos municípios. O esquema era comandado de dentro de penitenciárias do estado. A Polícia do Rio prendeu hoje o prefeito de Japeri, na Baixada Fluminense. O Ministério Público acusa Carlos Moraes Costa, do Progressistas, de ter ligação com o tráfico de drogas. Governando para todos. O slogan da Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, casa direitinho com a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. É para todos mesmo, incluindo traficantes de drogas. A investigação começou depois de um duplo homicídio em dezembro de 2016. Um crime que a polícia descobriu estar ligado a uma guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na localidade do Guandu, em Japeri. A partir daí, com autorização da Justiça, os investigadores passaram a monitorar as chamadas telefônicas dos traficantes da região. Não demorou muito para que a ligação entre os criminosos e os políticos de Japeri aparecesse. Em um dos áudios, o chefe da quadrilha, Breno da Silva de Souza, preso na semana passada, pede ajuda ao prefeito Carlos Moraes Costa, do Progressistas. Um blindado da PM quer acabar com uma festa dos traficantes. Oi, doutor. Podendo falar? É o Breno. Fala, amigo. Diga. Tem como o senhor me dar uma ajudinha, não, cara? Pra quê? Pro negócio da festa? É, porque os caras tá lá fora, lá com o caveirão, falou que vai acabar com a festa, pô. Acabei de falar com ele agora. O negócio é o seguinte, diz que veio ordem lá do CPA, lá de fora, e que eles vão voltar. Eles sabem que eles podem fazer por menos e ir para outro lugar, pô. Pode deixar eles voltar, que nós vamos estar aqui esperando eles. Isso realmente deixa a gente bem indignado, como é que o traficante tem essa intimidade de ligar para um prefeito da cidade de Japeri para reclamar que a PM estava combatendo o tráfico muito eficaz. Se valendo do aparato bélico do tráfico, um curral eleitoral, onde só ele podia atuar politicamente e os demais políticos ligados ao grupo dele. Nesta outra gravação, uma assessora política do prefeito, Jennifer Matos, conversa com o traficante Breno. Ele reclama de uma audiência pública sobre segurança que poderia atrair a atenção da polícia para a área da quadrilha. Ele falou que não teria como ele falar de Japeri e não falar daqui. Sabe que vai trazer operação para a favela, pô? Os caras vêm aqui, o Miga e o prefeito mandam vir aqui conversar comigo, aí nós fica tranquilão. Pode abortar aquela missão lá que eu vou ajudar mais ninguém também não. Jennifer de Matos foi presa hoje, assim como o prefeito de Japeri. Na casa de Carlos Moraes, os agentes apreenderam R$34 mil, uma pistola 9mm sem registro e munição. O filho do prefeito agrediu um repórter cinematográfico da TV Globo. Na chegada à delegacia, Carlos Moraes ameaçou os jornalistas. Uma pergunta
Você vai pra depois a gente acerta na baixada. Tá ameaçando a gente? Ah, tô sim. Eu tô sendo ameaçado, tô devolvendo. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo considerou a ameaça do prefeito aos jornalistas um ataque direto à liberdade de expressão e ao direito à informação. Na operação, a polícia também prendeu o vereador Cláudio José da Silva, do Progressistas. O presidente da Câmara, Wesley Jorge de Oliveira, do mesmo partido, está foragido. Milhões de terráqueos dedicaram alguns minutos desta sexta-feira para erguer o olhar para o céu, porque era o dia do eclipse lunar mais longo do século XXI. E o Jornal Nacional acompanhou o encantamento de uma cidade mineira com esse fenômeno tão especial. Abraçada pela Serra do Caraça, a capelinha do século XVIII ganhou a companhia da modernidade. Muita tecnologia, telescópios, lentes potentes para ver a lua numa noite tão especial. É um evento muito bonito mesmo, bonito pelo que eu já sei de ver foto e tal, e nunca vi pessoalmente. Então a expectativa é justamente conseguir ver pessoalmente. Encantamento para os estudiosos e para os moradores da região. Nesta maquete, eles viram como a Terra, a Lua e o Sol se movimentam no céu. Porque o Sol passando aqui, ele forma aqui um cone de sombra. Aí, ela atravessando ali, ela fica eclipsada. Esse eclipse, em especial, ele é de longa duração porque ela está passando exatamente no meio do cone de sombra. Com a explicação, a gente entende o porquê que acontece. Foi fundamental. Esse eclipse é considerado tão raro por causa de vários fatores. Um é que o Sol, a Terra e a Lua estão bem alinhados. Outro fator é que o Sol está mais distante da Terra. E o mais importante é que a Lua também está mais longe da Terra. Por estar mais distante, a velocidade dela é menor. E aí leva mais tempo para percorrer a sombra provocada pela Terra. Não foi à toa que essa turma escolheu este lugar. Bem alto, isolado, longe das grandes cidades. É mais fácil ver a Lua. E para melhorar ainda mais a observação, a Prefeitura resolveu manter apagada a iluminação pública no entorno até depois do eclipse. Quando você está num lugar escuro, a sua pupila dilata, então você enxerga melhor os fenômenos. Pode perceber cada detalhe. Pode perceber melhor os detalhes do eclipse, os detalhes da Lua, dá até uma noção de tridimensional. A Lua não fica assim chapada, como se fosse um queijo, não. Ela dá a ideia realmente que é uma esfera. E não decepcionou. Ela tá vermelha. E bonita? Aham. Nó, linda demais. A Gabriela quis registrar e compartilhar com quem não teve o privilégio de estar aqui. O que você vai fazer agora? Postar, né, nas redes sociais. Nó, linda demais, toda vestida de vermelho. Você sabe que a Maju Coutinho conseguiu outras imagens pra gente do eclipse lunar. Vamos mostrar? Conversar agora com a Maria Júlia Coutinho, em São Paulo. Boa noite, Maju. Oi, Juliana. Boa noite para você, para o Bonini e para todos. Olha só, aqui em São Paulo, no fim da tarde, um monte de gente foi parar no topo dos prédios para ver o eclipse. O céu tinha um tanto aí de nuvens, mas em alguns momentos deu para ver bem a lua, quase toda encoberta com um tom alaranjado. Em Curitiba, muita gente se reuniu para ver e tirar fotos, claro, do fenômeno. Vitória, o eclipse também virou o evento da noite. Lá no Recife, tudo levava a crer que não daria para apreciar o fenômeno, pois um dia foi de chuva, céu encoberto, mas aos 45 do segundo tempo o céu limpou e foi possível ver o eclipse, que também encantou Porto Alegre e o Rio de Janeiro, onde a lua ficou com esse tom aí lindo avermelhado, a chamada lua de sangue. E milhões de pessoas, mundo afora, viram o eclipse. Em Jacarta, na Indonésia, as pessoas viram a lua toda coberta. E eu termino essa primeira parte da previsão com essa imagem linda, Juliana, da lua lá na Grécia. Ô, Maju, e conta pra gente como é que vai ficar o tempo no fim de semana. Vamos lá, o final de semana. É o fim de semana de fim de férias para muita gente também. Vai da praia, viu? No Piauí tem a praia de Macapá, na cidade de Luiz Correia. Muito calor e sol por lá, assim como em Fortaleza. Salvador chove leve e faz 28 graus de máxima. Na nossa previsão tem praia de Água Doce também. É a Praia do Segredo, lá em Lajeado, no Tocantins. Lugar perfeito para refrescar aí o calor de 38 graus que deve fazer por lá.
Vamos dar agora um tibum nas praias do litoral do Sudeste e do Sul, 30 graus na Ilha do Mel, no Paraná. Em São Sebastião, no litoral norte paulista, a máxima vai ser de 28 graus. Em Arraial do Cabo, litoral fluminense, 27. No Rio, o final de semana vai ter solão, gente, e calorão. E o sábado pode começar com névoa e nevoeiro no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, também lá no Paraná e aqui em São Paulo. Na capital paulista, a gente vai ter 14 de mínima, 29 de máxima, tarde seca e ensolarada, sol e secura também em Brasília e em Rio Branco. Chove no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, aqui na faixa leste do Nordeste, com destaque aqui para o Rio Grande do Norte, e volta o alerta de temporais para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem operação casada na área, que é chuva e frio, 9 de mínima lá em Santa Maria e 13 em Porto Alegre. É que uma frente fria vai se formar amanhã em terras gaúchas e deve dar o que falar na próxima semana em outras áreas do país, mas isso vai ser assunto para minha colega Eliana Marques. Juliana, porque eu estou saindo de férias. Opa, que beleza, Maju. Aproveita suas férias. Obrigada, tchau, tchau. Olha, no Brasil inteiro... Ah, desculpa, Juliana, vai você ainda. Tem uma notícia sobre energia elétrica. Vou falar de energia, já que a gente está nesse pique aí de fim de semana. É a inveja das férias da Maju. Já estou sextando e saindo de férias de novo. Vai lá. Vamos lá, vamos falar de energia, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai manter em agosto a bandeira tarifária das contas de luz no patamar 2 da cor vermelha, que é o mais caro de todos. Com os reservatórios das hidrelétricas mais baixos, as contas de energia terão uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Bonner. Então, a gente falou muito de eletricidade ao longo dessa semana por causa da série especial de reportagens do André Trigueiro, né, sobre veículos elétricos. Agora, quando a gente para pensar no total de carros, de veículos que existem no Brasil movidos a eletricidade, a gente fica surpreso. São 300, gente. 300, não mais do que isso. Quando a gente fala em carros exclusivamente elétricos, é muito pouco. Eles ainda são muito caros aqui no Brasil. Exatamente nesta quarta reportagem da série do Trigueiro, ele explica essa e outras barreiras que os carros elétricos enfrentam. A bateria é a parte mais importante e mais cara de um carro elétrico. É ela que permite que o veículo se movimente sem emitir fumaça nem fazer ruído. A questão é o que fazer depois que a vida útil da bateria termina. Um problema parecido com os dos celulares e smartphones. Normalmente as pessoas jogam fora no lixo. Só que isso não é recomendável, porque as baterias, tanto as dos celulares quanto as dos carros elétricos, são feitas de metais pesados que podem causar problemas à nossa saúde e ao meio ambiente. A má notícia é que ainda não há tecnologia barata e acessível para resolver esse problema. As baterias muitas vezes são captadas pelas montadoras que comercializam esses veículos e são reexportadas. Algumas vão para a Bélgica, para a Alemanha, onde são desmontadas, os metais separados e reciclados. Isso tem custo? Sim, tem um custo e precisa ser colocado também dentro da conta do investimento que as empresas estão fazendo para popularizar essa tecnologia. Preste atenção nessas imagens. Essa é a bateria de sal desenvolvida aqui no Brasil. Nós identificamos uma tecnologia que era pouco explorada no mundo. Ela é 100% reciclável e ela é reciclável a baixo custo. Apenas 1% do valor da bateria é necessário para você reciclar a bateria. Então, isso é um ponto forte. Mas o laboratório da usina de Itaipu quer ir mais longe. Uma bateria de sódio flat. É uma coisa nova que permite reduzir o preço da produção da bateria em 1/3. E isso facilita muito mais uma entrada no mercado. Falando em mercado, o Brasil segue na contramão dos carros elétricos. Ainda não há fábricas por aqui. E quem decide comprar paga muito caro por isso, a partir de R$ 190 mil. A carga tributária é alta. Carros 100% elétricos não pagam imposto de importação, mas pagam IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25%. O governo anunciou esse mês uma redução que começa a valer em novembro. A alíquota vai variar de 7% a 20%, dependendo do modelo.
Só 6 estados brasileiros dão isenção de IPVA e 3 têm uma alíquota menor. O número de carros elétricos no país ainda é pequeno, pouco mais de 300, sem contar os modelos híbridos, segundo a Agência Internacional de Energia Elétrica. Nossa expectativa é que para os próximos anos isso aumente, mediante uma provocação que a própria BVA vem fazendo junto ao governo para tornar esses veículos mais acessíveis, com a redução de tributos e políticas de fomento. É uma questão de definição de prioridades. Não é que tipo de carro a gente quer ter hoje, mas que tipo de carro nós gostaríamos de ter daqui para frente, sendo também produzido, não só comercializado no mercado brasileiro. E se a produção de carros elétricos crescer no Brasil? Qual será o impacto disso sobre outros setores da economia, como a indústria de autopeças e combustíveis? Você vai ter uma migração natural de parte dessa frota que vai sendo migrada para os elétricos, que vai deixar, por exemplo, de trocar o óleo do motor, mas, por outro lado, vai precisar de um inversor, que é o que controla o motor elétrico. Então, toda essa cadeia produtiva que está por trás dessa tecnologia, ela vai continuar, ela vai crescer bastante e vai gerar empregos em outras áreas. No setor de autopeças, é a discussão que a gente precisa fazer agora. O Brasil precisa se preparar para a chegada dessa tecnologia, para que novos fornecedores possam trazer motores, baterias e outros conjuntos no médio e longo prazo. E é um caminho sem volta. Não adianta você querer continuar investindo em máquina fotográfica com filme quando você já tem a digital. Só se você quiser abrir um museu. É melhor você ser protagonista e preparar a comunidade, treinar pessoas, do que você tentar lutar contra. Duas empresas gigantes americanas de tecnologia terminaram a semana contabilizando perdas bilionárias no mercado financeiro. Elas mudaram a forma como a gente se comunica, e em alguns casos até como se faz política. Mas as redes sociais também facilitaram a invasão de privacidade e a disseminação de notícias falsas. E isso agora começa a pesar no rendimento dessas empresas. As ações do Twitter e do Facebook caíram depois que os investidores conheceram os balanços financeiros do segundo trimestre. Hoje o Twitter divulgou um lucro dentro da expectativa dos analistas, mas a rede social perdeu 1 milhão de usuários na comparação com o trimestre anterior. A companhia alega que parte disso se deve a uma limpeza geral na plataforma. De maio a junho, o Twitter suspendeu 70 milhões de contas suspeitas ou perfis falsos. No começo do ano, a empresa tinha admitido que mais de 50 mil contas ligadas à Rússia espalharam conteúdo sobre a eleição presidencial americana. Os russos também usaram a maior rede social do planeta, o Facebook, para influenciar os eleitores aqui nos Estados Unidos. A empresa teve que explicar como deixou uma consultoria política acessar dados de cerca de 70 milhões de eleitores americanos. Esse analista diz que o escândalo mostrou que o Facebook não estava levando a sério a responsabilidade de cuidar das informações dos usuários. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, já admitiu no Congresso americano que a empresa demorou muito para reagir. O Facebook divulgou esta semana que as despesas no segundo trimestre aumentaram 50%, em parte por causa dos investimentos em segurança. O lucro nesse período foi menor do que o esperado e a previsão para o resto do ano é de queda. Os investidores reagiram vendendo ações na Bolsa de Nova York e ao redor do mundo. Ontem, o Facebook registrou a maior queda em valor de mercado de uma companhia na história, 119 bilhões de dólares. Para dar uma dimensão, o Facebook perdeu num dia o equivalente ao dobro do que o Uruguai produz no ano. E a queda do Twitter hoje foi a segunda pior da história da empresa. O presidente americano, Donald Trump, poderia ter dedicado essa sexta-feira inteiramente à comemoração dos resultados da economia durante o governo dele. Os números divulgados são excelentes. Mas acontece que ele continua enfrentando uma sucessão aparentemente interminável de crises políticas. A economia americana não crescia tanto desde o último trimestre de 2014. De abril a junho, o PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período, cresceu num ritmo de 4,1%. E o desemprego está em 4%.
O crescimento da economia e a queda do desemprego já eram tendência na última década, mas foram acelerados pelos cortes de impostos para as indústrias e pelo aumento nas exportações. Vários fatores contribuíram. Um deles tem que ver com uma espécie de prenúncio da guerra comercial, porque compradores internacionais de soja, temendo que esse bem viesse a sofrer obstáculos no comércio internacional, anteciparam as suas aquisições. Muito dessa expansão americana que nós vimos no segundo trimestre diz respeito a medidas que criam um efeito forte no curto prazo, mas às vezes deixam problemas orçamentários aqui para diante. O Banco Central americano avalia que este ano a economia americana vai crescer 2,8%. Mas o presidente Donald Trump diz que com novos acordos comerciais que está negociando, o crescimento anual vai passar de 3%. O otimismo de Trump e o bom desempenho da economia podem ajudar os republicanos nas eleições legislativas em novembro. Mas se a economia é motivo para comemorar, as crises políticas continuam perseguindo o presidente. Horas antes do anúncio do PIB, as redes de TV NBC e CNN divulgaram que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, teria dito que presenciou o momento em que o presidente aprovou pessoalmente a realização de um encontro entre o filho dele, Don Jr., o genro, Jared Kushner, e uma advogada russa ligada ao Kremlin. Cohen estaria disposto a testemunhar contra o presidente. A reunião, que aconteceu durante a corrida presidencial de 2016, é investigada como um dos principais indícios de colaboração entre integrantes da campanha de Trump e o governo russo para influenciar a eleição. O presidente americano disse que Cohen está mentindo e que não sabia do encontro. O governo norte-coreano devolveu os restos mortais de 55 soldados americanos mantidos há mais de 6 décadas. A repatriação das urnas foi uma promessa do ditador Kim Jong-un a Donald Trump em junho, durante a negociação do acordo nuclear entre os dois países. Nos jardins da Casa Branca, Trump agradeceu ao presidente norte-coreano, com quem trocou insultos e ameaças ao longo do ano passado. Ao menos 1.500 imigrantes já morreram nas águas do mar Mediterrâneo este ano. A travessia entre a Itália e a Líbia é a mais perigosa. Uma em cada 19 pessoas perde a vida nesta rota, segundo os dados divulgados pela Organização Internacional para as Migrações. 55 mil refugiados já chegaram aos portos europeus em 2018 e a Espanha superou a Itália como destino final. A polícia da Nicarágua prendeu o homem acusado de matar a brasileira Raineia Gabriele Lima. Autoridades dizem que Pierson Gutierrez Solis, de 42 anos, foi o autor dos disparos que mataram uma estudante de medicina na noite de segunda-feira. O suspeito deixou o exército em 2009 e com ele a polícia encontrou uma arma. Mas o comunicado não fornece detalhes sobre o assassinato nem sobre o paradeiro do carro que a pernambucana dirigia quando foi morta. Ativistas afirmam que Raineia foi vítima de grupos paramilitares pró-governo. Nos últimos 3 meses, a repressão a opositores já matou mais de 400 pessoas na Nicarágua. Aqui no Brasil, o Ministério Público Estadual de Roraima denunciou 5 moradores da cidade de Mucajaí por xenofobia e incitação ao crime. Os promotores acusam o grupo de ter expulsado venezuelanos do abrigo em que moravam e de ter ateado fogo aos pertences deles em março. E você vai ver a seguir: o Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas por desvio de dinheiro de obras do Rodoanel Paulista. A procuradora-geral Raquel Dodge orienta procuradores a pedir a impugnação de candidatura de quem não tiver ficha limpa. A Polícia Federal intimou um professor e o atual reitor da Universidade Federal de Santa Catarina por causa de um evento realizado no campus. Uma cerimônia em que houve críticas a uma operação da PF no ano passado que motivou o suicídio do então reitor.
Essa reportagem da TV Universitária mostra a cerimônia de comemoração de aniversário da UFSC e uma homenagem ao ex-reitor Luiz Carlos Cancellier em dezembro do ano passado. O chefe de gabinete da reitoria e professor de jornalismo Áureo Moraes aparece falando por 6 segundos e faz uma referência à morte do reitor da universidade. De reação da sociedade a tudo aquilo que nos abalou ao longo desse ano. Atrás dele, manifestantes seguram uma faixa com fotos dos responsáveis pela Operação Ouvidos Moucos. Nessa foto podem ser lidas as seguintes frases que estão na faixa: as faces do abuso de poder e ainda agentes públicos que praticaram abuso de poder contra a UFSC e que levou ao suicídio do reitor. A Operação Ouvidos Moucos investigou o desvio de verbas em bolsas de estudo da Universidade Federal de Santa Catarina. Na época, o ex-reitor Luiz Carlos Cancellier foi preso, acusado de obstrução de justiça. Ele passou um dia na cadeia e, depois de solto, foi proibido de entrar na universidade. O ex-reitor negou as irregularidades e cometeu suicídio. Ele deixou um bilhete responsabilizando os envolvidos na operação policial. Cancellier se atirou do 5º andar de um shopping em Florianópolis. Depois de assistir ao vídeo, a delegada que comandou a Operação Ouvidos Moucos, Érica Marena, pediu abertura de inquérito para investigar possível crime de calúnia ou difamação contra a sua honra e das demais autoridades que tiveram as fotos expostas em cartaz. O pedido de investigação foi divulgado hoje no jornal Folha de São Paulo e foi confirmado pelo Jornal Nacional. A delegada Érica Marena diz que a manifestação dentro da UFSC ocorreu aparentemente com aval e participação de integrantes da sua gestão. A Polícia Federal intimou o chefe de gabinete da reitoria da UFSC, Áureo Moraes, para dar explicações sobre o caso. Em depoimento, Áureo disse que a administração da UFSC não interfere nem cerceia manifestações. Áureo disse ainda que os gestores da universidade não colaboraram com o protesto e que não houve autorização expressa para a exibição de cartaz algum. No fim do depoimento, o professor ainda foi advertido da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereço. A polícia também ouviu o atual reitor, Ubaldo Baltazar. Em nota, ele e o chefe de gabinete disseram que estão tranquilos, prestaram todas as informações e vão aguardar a conclusão do inquérito. Também em nota, a Polícia Federal declarou que investiga os fatos e não as pessoas e que não vai comentar a investigação em andamento. Nós não tivemos retorno da delegada Érica Marena. Em São Paulo, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia à Justiça contra 14 suspeitos de participação no desvio de R$600 milhões de obras do Rodoanel. Uma procuradora da República foi pessoalmente à Justiça para entregar a denúncia. O Ministério Público Federal em São Paulo acusa 14 pessoas de envolvimento num esquema que, segundo a investigação, desviou R$625 milhões das obras do trecho norte do Rodoanel, o único que não está pronto. Segundo a investigação, os executivos assinaram contratos aditivos para remover rochas de grande porte, só que o serviço já estava previsto no contrato inicial. Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa, empresa de obras viárias do governo paulista, foi denunciado por fraude em licitação, falsidade ideológica e organização criminosa. Ele está preso há mais de um mês. Laurence foi secretário de Logística e Transportes de São Paulo entre maio de 2017 e abril deste ano, durante a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. O diretor de engenharia da estatal, Pedro da Silva, foi denunciado pelos mesmos crimes. O gerente de contratos da Dersa, Pedro Paulo Campos, é acusado de fraude em licitação e organização criminosa. 5 fiscais da Dersa e 4 executivos das empreiteiras OAS, Mendes Júnior e Isolux Corzan também estão entre os alvos da denúncia. Sem sombra de dúvida, há mais de 10 anos existe uma organização criminosa dentro da Dersa. A denúncia está focada em irregularidades em 3 lotes do Rodoanel. O Ministério Público quer que as investigações continuem para apurar suspeitas de crimes em outros 2 lotes. Os procuradores também pediram à Justiça a abertura de inquérito policial para investigar suspeitas de pagamento de propina e lavagem de dinheiro.
O advogado de Lawrence Casagrande disse que a acusação se baseia em premissas falsas e distorcidas, que a prisão de Lawrence é ilegal e injusta e que todas as decisões contratuais foram chanceladas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financiou a obra. A assessoria do ex-governador Geraldo Alckmin declarou que espera que a justiça seja feita respeitando o amplo direito de defesa. A defesa de Pedro Paulo Campos disse que os fatos ocorreram quando ele não exercia nenhuma função na obra. A Dersa declarou que, juntamente com o governo do estado, é a maior interessada na elucidação do caso e que, se houve prejuízo aos cofres públicos, o estado adotará as medidas cabíveis. O advogado de Pedro da Silva disse que não há provas de qualquer vantagem ilícita e que vai demonstrar a inocência dele. A OAS não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a Isolux Corzan e com a Mendes Júnior. Também hoje a Justiça bloqueou os bens do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, e de outros 2 investigados. A Dersa entrou com uma ação contra os 3 pelo desvio de R$375 mil de um programa para reassentamento de famílias num trecho do Rodoanel. A defesa de Paulo Vieira de Souza declarou que não tem conhecimento do processo e que, por isso, prefere não se manifestar. Depoimentos de testemunhas reforçaram as suspeitas da Polícia Federal de que uma empresa que estaria vinculada ao coronel João Batista Lima, amigo do presidente Temer, foi usada para repassar propina do setor portuário. Os depoimentos foram na semana passada na Superintendência da Polícia Federal e na PF do aeroporto de Congonhas. As testemunhas foram ouvidas pelo delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, que apura se empresas do setor portuário pagaram propina em troca de um decreto presidencial. O contador Gabriel de Carvalho Jacinto relatou que criava empresas de prateleira para depois serem vendidas a empresários brasileiros. Ele contou que em 1995 abriu a Eliland do Brasil e que, atendendo a um pedido de um escritório, entregou toda a documentação dessa empresa para o dono da Argeplan, Carlos Alberto Costa, diretamente na sede da empresa. Desde o início das investigações, a Argeplan nega qualquer envolvimento com a Eliland. Os investigadores suspeitam que a Eliland do Brasil seja uma empresa laranja, usada, na verdade, pela Argeplan para negociar propinas no setor portuário. O coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, virou sócio da Argeplan em 2011, mas a PF acredita que ele participava da empresa muito antes disso. Numa planilha de 1998, que fazia parte de um outro inquérito já arquivado e que foi anexada ao dos portos, aparecem 3 siglas, MT, MA e L, no item de um contrato de lixo com a transportadora Júlio Simões. A PF suspeita que sejam os nomes Michel Temer, Marcelo de Azeredo, ex-presidente da Codesp, e Coronel Lima. Isso mostra para a PF a atuação do mesmo grupo investigado agora. Os investigadores já sabem que a Júlio Simões é dona da JP Tecnolimp, responsável por um contrato de limpeza de R$60 milhões com a estatal que administra o Porto de Santos e que durou de 1998 a 2013. Na tabela, há uma informação de um faturamento de R$300 mil por mês e uma divisão de percentual entre as 3 siglas. O dono da Júlio Simões, Fernando Simões, confirmou que a empresa de limpeza foi criada para atuar no Porto de Santos e que o pai dele foi procurado por Carlos Alberto Costa para montar uma sociedade entre a JP Tecnolimp e a Argeplan, mas que o negócio nunca foi realizado. No depoimento, a PF apresentou minutas de contratos para compra de ações e prestação de serviços entre a Eliland do Brasil e a empresa de limpeza da família Simões. Fernando disse que esses documentos não foram formalizados, mas que pode ter conversado com Carlos Alberto Costa sobre um potencial plano de negócio entre a JP Tecnolimp e a Argeplan. A Polícia Federal também ouviu outras 4 testemunhas. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos. Um deles é de Ronaldo Torres, diretor financeiro do Grupo Pérola. Torres disse que quem controlava a área jurídica da Pérola era a Rodrimar e não sabe de pagamentos pela Pérola à Eliland, mas que se lembra de serviços prestados por Flávio Calazans no valor de R$375 mil à Pérola.
A PF também ouviu Calazans e ele confirmou o que disse em delação premiada, que o escritório de advocacia dele, em São Paulo, era usado para lavar dinheiro para operadores do MDB, partido do presidente Michel Temer. Calazans também confirmou que recebeu R$375 mil da Pérola sem ter prestado nenhum serviço. O grupo Júlio Simões declarou que conquistou o contrato do Porto de Santos em licitação pública e que refuta qualquer vinculação de pagamento indevido para obter o contrato ou para a Argeplan. Em nota, João Batista Lima Filho, Carlos Alberto Costa e a Argeplan declararam que não praticaram qualquer ato ilícito. A defesa de Marcelo de Azeredo não quis se manifestar. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que não comenta o que chamou de ficção. A Rodrimar declarou que estranha e lamenta que seja citada em reportagem sobre uma empresa na qual tem participação minoritária e cujo controlador é uma multinacional. Nós não conseguimos contato com o grupo Pérola. A Polícia Federal encontrou R$373 mil numa busca da Operação Zelotes. Os investigadores apuram irregularidades em julgamentos do CARF, que é o Tribunal Administrativo. Aqui, empresas recorrem contra multas da Receita. O dinheiro estava na casa, no Recife, da ex-conselheira do CARF, Mércia Damorim, suspeita de receber propina para votar a favor da siderúrgica Paranapanema. A empresa teria se livrado do pagamento de R$650 milhões de multas e impostos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Mércia. O meu nome é Benedito Couto, eu falo de Conceição das Pedras, sul de Minas. O Brasil que eu quero é que não seja jogado no lixo o dinheiro dos impostos. Aqui onde estou foi construída uma base coletora de esgoto para não poluir o Rio das Pedras. A obra está parada há 7 anos e até hoje não entrou em funcionamento, poluindo as lindas cachoeiras da cidade. Paulo de Souza, eu falo daqui de Laranjal, no Paraná. E o Brasil que queremos é que nós, os brasileiros, aprendemos a votar, que a culpa não é só dos políticos, porque nós que colocamos os políticos lá. Pense bem, em outubro vai ter novas eleições. Ronaldo Crispim de Garcia, Alagoas. O Brasil que eu quero tem educação e saúde de qualidade. Tem respeito aos professores, aos idosos e à diversidade. É um lugar bom de se viver, seja na zona rural ou na cidade. Um país de ordem e progresso de verdade. Eu sou Fabrício Lisboa. E eu sou Indiara de Souza. E nós somos aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E um Brasil que a gente quer para o futuro é um Brasil onde a saúde, a educação e a cultura sejam mais valorizadas. Um Brasil onde as diferenças sejam respeitadas. Eu sou de Bom Jardim, Pernambuco. Eu quero um Brasil com mais acessibilidade às pessoas com deficiência, um Brasil com melhores salários para os professores e um Brasil que invista mais na saúde, na educação e na segurança. Meu nome é Cleison, falo aqui da cidade de Ibirama, Santa Catarina. E o Brasil que eu quero para o futuro é que tenhamos uma educação de qualidade. Porque quem faz o Brasil somos nós, a população. Então, com uma educação de qualidade, a corrupção será banida do nosso país. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda seu vídeo pra gente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, orientou os procuradores eleitorais a pedir a impugnação dos candidatos considerados ficha suja. A PGR anunciou que vai ser muito rigorosa com o cumprimento da lei nas eleições. A procuradora Raquel Dodge assinou hoje uma instrução normativa para unificar a atuação dos procuradores em todo o país. O Ministério Público vai adotar um procedimento padrão contra irregularidades nas campanhas. Os procuradores vão pedir a impugnação das candidaturas de partidos que não reservem, no mínimo, 30% das vagas de deputados para as mulheres. Os partidos terão que destinar às candidatas ao menos 30% do dinheiro do Fundo Público de Campanha, que é de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Ministério Público deve ajuizar ações para pedir a impugnação de candidatos ficha suja logo no registro da candidatura. É considerado ficha suja condenado na Justiça em segunda instância ou por um órgão colegiado, quem tiver os direitos políticos suspensos e quem praticou ato doloso de improbidade administrativa.
A procuradora Raquel Dodge anunciou também que o Ministério Público vai apertar a fiscalização dos gastos nas eleições. Os procuradores eleitorais foram orientados a entrar com ações para pedir a devolução do dinheiro público investido nas campanhas de candidatos que forem declarados inelegíveis. Recursos públicos que financiam campanhas eleitorais só podem ser utilizados por candidatos elegíveis. Os inelegíveis que gastarem recursos públicos, recursos do contribuinte, para financiar as suas campanhas, terão de devolver esses recursos. Todo centavo público que for utilizado para financiar essa campanha será ressarcido. A seguir, a temporada mais eletrizante dos últimos tempos na Fórmula 1 chega à Hungria. E José Aldo tenta reencontrar a vitória no UFC. O ex-campeão do UFC, José Aldo, vai ter uma chance amanhã no Canadá de retomar o caminho das vitórias. José Aldo é uma estrela do esporte. É considerado o melhor lutador peso-pena de todos os tempos. Por isso, a história dele virou filme. Com José Loreto no papel principal, Mais Forte que o Mundo, conta a vida do menino pobre que cresceu em Manaus e foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Apesar de problemas familiares e financeiros, Aldo conseguiu superá-los e chegou ao UFC para ser campeão do mundo. Acho que é uma história de vida como do brasileiro que sai do nada e consegue vencer na vida, e assim a gente possa servir de motivação àqueles que estão começando também e conseguir vencer na vida. O filme retrata o auge da carreira do José Aldo, mas quando foi lançado, ele já tinha perdido o cinturão do UFC. E hoje a situação é um pouco mais difícil. Depois de perder o título para o irlandês Conor McGregor, Aldo conseguiu recuperar o cinturão interino ao vencer o americano Frank Edgar. Mas em seguida foi derrotado 2 vezes pelo também americano Max Holloway. Nesse fim de semana, o brasileiro volta a lutar. Enfrenta Jeremy Stephens dos Estados Unidos. É a chance de escrever uma nova história. O roteiro da minha vida eu estou fazendo, né? Estou escrevendo de novo uma nova fase, uma nova etapa. E isso aí, quem sabe, né? Vamos deixar isso aberto, quem sabe no futuro a gente possa ter isso de novo. Quem sabe uma continuação? José Aldo, o retorno do campeão. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer a vida secreta dos cães. Considerados os melhores amigos do homem, mas descendentes do mais feroz predador. Como foi que o lobo, tão temido, se tornou o cachorro tão amado dentro de nossas casas? O cão que aprendeu a saltar de um penhasco e a cachorra que voa com seu dono pelos céus da Califórnia. Uma Akita que percebe quando seu dono vai desmaiar e avisa. Você sabia que cães têm super sentidos? A visão é 25% mais potente do que a nossa. E a audição, infinitamente superior. Ele é capaz de ouvir uma tempestade muito antes dela chegar. Hoje, no Globo Repórter. E o Jornal da Globo é depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Boa noite.